bem, então essa é a primeira videoaula do curso online de cálculo a várias variáveis, cálculo 2. Nesse curso nós vamos estender os conceitos que nós aprendemos lá em cálculo 1 a funções com 2, 3 ou mais variáveis, né? Na prática, nós não vamos introduzir muitos conceitos novos, né? Vamos apenas estender a aplicação daqueles conceitos que nós estudamos em funções de uma variável, né? Conceito de limite, de derivada, integral. Vamos estender agora para funções com 2, 3 ou mais variáveis. Embora o curso seja cálculo a várias variáveis, na prática nós vamos trabalhar mais com funções escalares de 2 e 3 variáveis e particularmente com funções a 2 variáveis. Por quê? Porque do ponto de vista didático, para visualização é mais fácil, né? Porque você pode plotar o gráfico de funções a 2 variáveis, né? O gráfico de funções a 2 variáveis é uma superfície no espaço. Então eu consigo visualizar melhor uma série de conceitos do que se eu trabalhasse em dimensões maiores, né? Mas tudo que a gente vai ver é extensível para funções a n variáveis, tá? A gente vai trabalhar mais com funções de 2 e 3 variáveis por uma questão didática, por uma questão de facilidade de visualização, tá? Bom, nesse curso, assim como lá em cálculo 1, nós vamos trabalhar com funções escalares, porém agora com funções escalares a múltiplas variáveis. Então, vamos começar fazendo uma distinção aqui entre função escalar e função vetorial. Funções escalares, né? Então, vamos pegar uma função f de Rn em R. Isso aqui é uma função escalar, que ela mapeia um vetor de entrada de dimensão n. Então tem um vetor x1, x2 até xn. E isso aqui vai ter na imagem um valor f de x1, x2 até xn, né? Então ele mapeia um vetor no espaço n-dimensional em um escalar, quer dizer, a saída da função é um escalar. Isso aqui é uma função escalar a n variáveis, né? Eu tenho n variáveis aqui de entrada, né? Esse vetor x1 até xn, né, com n componentes, ele pertence a Rn. Então isso é uma função escalar a n variáveis. Ela tem n variáveis de entrada, né? Na entrada eu tenho vetores com n componentes, e na saída eu tenho um escalar. É uma função escalar a múltiplas variáveis. Já essa função aqui, de Rn em Rm, isso aqui é uma função vetorial, então ela mapeia vetores no espaço n-dimensional, né? x1, x2 até xn são as componentes, pertencem a Rn, vai mapear isso aqui num vetor no espaço m-dimensional. Então na saída eu vou ter um vetor de componentes f1 de x1 até xn, f2 de x1 até xn até fm de x1 até xn. Então eu tenho aqui, veja, eu tenho f1, f2, f3 até fm, são as funções componentes, né, dessa função vetorial. Então note que na entrada eu tenho vetores com n componentes, que pertencem a R e N. E na saída eu vou ter um outro vetor, só que agora um vetor com m componentes, quer dizer, pertence ao espaço m-dimensional. Então isso aqui é uma função vetorial. A saída dela é um vetor. Ela está mapeando vetores num espaço a n dimensões e um espaço a m dimensões. Tá certo? Mas nós vamos trabalhar nesse curso com funções desse primeiro tipo, né? Funções escalares a n variáveis. Na prática, como eu disse, esse n aqui vai ser 2 ou 3, né? Nos nossos exemplos, né? Vamos concentrar mais em funções de 2 e 3 variáveis, mas os conceitos são extensíveis, né, para funções a n variáveis, sendo n qualquer. Tá? Então, vamos trabalhar com funções escalares a várias variáveis. Então, funções escalares, como a gente acabou de ver, saída é um escalar. Tá? Então, eu tenho aqui um domínio, que é um subconjunto do Rn, né? Está contido em Rn. É o conjunto de valores possíveis na entrada da função, o domínio, né? Então, esse domínio vai ser composto por vetores de n componentes, né? Que pertencem ao Rn, esses valores de entrada. E na saída eu tenho um número, eu tenho um escalar.
Vamos aqui a alguns exemplos de funções escalares a várias variáveis. Aqui o volume. O volume é uma função escalar, é um número, né? A duas variáveis. Quem são as variáveis aqui? R e H. Então, essa função, né, tratando isso aqui como uma função de R2 em R, e ela mapeia pares ordenados R e H, né, esses dois valores, em um valor de saída, que é o volume, πr ao quadrado H. Outra função aqui, essa aqui é uma função escalar a três variáveis, seria aqui a norma do vetor, ou a distância euclidiana de um ponto até a origem. Então essa é uma função de R3 em R, né, em que eu vou mapear esse vetor de três componentes x, y, z em um escalar, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados desses componentes. Por fim, mais um exemplo. Aquele x barrado é igual a 1 sobre n, que multiplica o somatório de xi para i de 1 até n. O que é isso aí? Isso aí é a média aritmética, né? Estou fazendo a média aritmética desses n valores. Eu tenho 1 sobre n que multiplica x1 mais x2 mais x3 até xn. Quer dizer, eu estou somando todos os valores e dividindo pelo número de valores. Isso é a média aritmética. Então isso aqui é uma função a n variáveis, né? x1, x2 até xn. Então ela mapeia esses vetores no Rn em valores em R, né? Esse valor em R é o quê? É a média aritmética. Então, exemplos aqui de três funções escalares. A 2, 3 e n variáveis. Agora, falando de funções escalares a duas variáveis, como é que vai ser o domínio dessas funções? Né? Como é que eu vou representar isso? Bom, você lembra lá em cálculo 1 que o domínio de uma função, né, que é o conjunto de valores possíveis na entrada da função, isso aí você viu em pré-cálculo, graficamente correspondia a um intervalo da reta real. Né, um conjunto de valores da variável independente, tipicamente a gente chamava de x. Ela podia assumir na entrada da função. Só que agora eu tenho, nesse exemplo, funções a duas variáveis. Então eu estou no plano cartesiano. Então, da mesma maneira que lá em cálculo 1, o domínio de uma função escalar a uma variável era o intervalo da reta real, ou intervalos da reta real, em funções a duas variáveis, o domínio vai ser um subconjunto do R2, um subconjunto do plano, vai ser uma região do plano. Então aqui a função a duas variáveis, né, ela tem um domínio que está contido em R2 e vai mapear valores do R2 em R. Então tem um vetor de entrada, esse par ordenado xy, e vou ter na saída um valor z, que é o f de xy. Então está aqui a representação gráfica. Essa região aqui, achurada, corresponderia ao domínio dessa função, o conjunto de valores possíveis na entrada, de pares ordenados na entrada. Como são pares ordenados, só correspondem a pontos no plano. O conjunto de todos esses pontos constitui uma região do plano, que é a representação gráfica do domínio dessa função. Tá? Então, funções a uma variável lá em cálculo 1, o domínio era uma região, né, um intervalo da reta real. Aqui a gente acrescenta uma dimensão. Então o domínio vai ser uma região do plano. É um subconjunto do R2. Então vamos ao primeiro exemplo. Esboce o domínio dessa função aí escalar a duas variáveis. F de xy é igual a raiz de y mais 1 mais o leperiano de x ao quadrado menos y. Então vamos lá. Exemplo 1. F de xy é igual a raiz de y mais 1 mais o logaritmo neperiano de x ao quadrado menos y. Bom, para identificar o domínio, eu preciso verificar primeiro as restrições nos valores de entrada, né, admissíveis. Bom, primeira coisa, esse argumento aqui da raiz, isso aqui tem que ser não negativo, né? Então, o y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, o y tem que ser maior ou igual a menos 1. A outra restrição seria aqui no logaritmando. O logaritmando tem que ser positivo. Vocês lembram lá de pré-cálculo, né? Ele não pode ser negativo nem nulo. Então, x ao quadrado menos y tem que ser maior que zero. Correto? Então, o y tem que ser menor que x ao quadrado. Então, juntando essas duas inequações, nós temos que o y tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor do que x ao quadrado. Não tenho restrições com relação ao x.
não é? Diretamente. Então, o domínio dessa função f seria o conjunto de pares ordenados x, y, né? Portanto, são pontos no plano, pertencem ao R2, tais que o y vai ser maior ou igual a menos 1 e menor do que x ao quadrado. Agora, vamos esboçar essa região do plano, né? Então, y maior ou igual a menos 1, y igual a menos 1, é uma reta paralela ao eixo x, né? Então, y igual a 1. E y igual a x ao quadrado. Bom, isso aqui graficamente é uma parábola com vértice na origem e com cavidade para cima. Y igual a x ao quadrado. Então, os valores de x e y admissíveis na entrada da função são tais que o y, né, a componente y, vai ser maior ou igual a 1 e menor do que x ao quadrado. Então, vai estar acima dessa reta, incluindo a reta, e abaixo da parábola. Então, eu vou botar aqui tracejado, porque não inclui a parábola, não inclui pontos sobre ela. E a região, né, que corresponde à representação gráfica do domínio dessa função, seria essa região aqui, abaixo da parábola e acima dessa reta horizontal, incluindo a própria reta. Então, está aqui. Né? Então, aqui a parábola, y igual a x ao quadrado. Note que aqui está pontilhado. Estou pegando valores abaixo da parábola e acima da reta y igual a 1, incluindo a reta. Segundo exemplo, esboce o domínio de f de xy igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Exemplo 2. f de xy igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A restrição aqui é que o argumento da raiz seja maior ou igual a zero. Então, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Então, o domínio dessa função é o conjunto de pontos x, y pertencente a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. E o esboço do domínio, né, no plano, no R2. Veja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, isso é a equação de uma circunferência centrada na origem com raio 1. Então, o domínio vai ser o conjunto dos pontos que está dentro da circunferência, incluindo os pontos na circunferência, né, na fronteira dessa região. Então, aqui é a definição do domínio, como um subconjunto do R2, e aqui é o esboço, né, dessa região, representação gráfica. Então, seriam todos os pontos dentro da circunferência, incluindo a própria circunferência. Note que a região do plano mostrada no exemplo 1 é uma região ilimitada. Já a região do plano mostrada no exemplo 2 é uma região limitada. E não apenas isso, ela é uma região limitada e fechada, porque ela inclui todos os pontos de fronteira. Então vamos definir isso, né? São regiões limitadas e ilimitadas e regiões fechadas e abertas. E ainda aquelas que eu não posso classificar nem como fechadas nem como abertas. Tá? Mas isso, antes de fazer isso, vamos resolver mais dois exemplos. Então, exemplo 3. Esboce o domínio de f de xy igual a arco cosseno de y menos x ao quadrado. Então, exemplo 3. f de xy igual a arco cosseno de y menos x ao quadrado. Ou seja, o que diz a função arco cosseno? A função cosseno, ela recebe na entrada um ângulo e dá na saída o valor do cosseno. Aqui eu tenho na entrada um valor do cosseno e na saída o ângulo. Quer dizer, isso aqui está dizendo o arco cosseno y menos x ao quadrado, ou seja, o arco, o ângulo, cujo cosseno vale y menos x ao quadrado.
Então esse y menos x ao quadrado é um valor de cosseno, né? Eu tenho um ângulo θ, né? E esse ângulo θ, o cosseno dele é igual a y menos x ao quadrado. Quer dizer, o arco cosseno θ, quem vai ser? É isso que eu quero encontrar. Mas como isso aqui é um valor de cosseno, e eu sei que o cosseno ele assume valores entre menos 1 e 1, inclusive, então eu tenho que y menos x ao quadrado vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Se eu somar x ao quadrado aqui, aqui e aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 1 maior ou igual a y maior ou igual a x ao quadrado menos 1 e menor ou igual a x ao quadrado mais 1. Então o domínio dessa função seria o conjunto de pontos x, y, tais que o y vai estar entre x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado mais 1. Bom, x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado mais 1, graficamente, são parábolas, né? X ao quadrado mais 1 é uma parábola com vértice no ponto x igual a 0 e y igual a 1. E a parábola x ao quadrado menos 1, o vértice dela está no ponto y igual a menos 1 e x igual a 0. Então, os pontos aqui, no domínio dessa função, vão estar entre essas duas parábolas, incluindo as próprias parábolas. Então, está aqui a definição e aqui a região do plano, que corresponde à representação gráfica do domínio dessa função, né? Corroborando aí o resultado que a gente tinha obtido. Então vamos agora ao exemplo 4. Esboce o domínio dessa função. Aí aparece uma integral definida, né? Então exemplo 4. f de xy é a integral de x até y de dθ raiz de 1 menos θ ao quadrado. Bom, primeira coisa, eu vou resolver a integral indefinida que aparece ali. Bom, esse tipo de integral em que aparece uma constante elevada ao quadrado menos uma função elevada ao quadrado elevada a alguma potência, né? Pode ser isso, né? Mais ou menos isso. Ou ainda u ao quadrado menos a ao quadrado elevado a n. Esse tipo de termo, quando aparece esse tipo de termo, é sugestivo utilizar a substituição trigonométrica, né? Técnica de integração por substituição trigonométrica. Então, lembrando lá de cálculo 1, vou fazer aqui um triângulo para auxiliar nessa substituição. Aqui é o ângulo θ, nós temos raiz de 1 menos θ ao quadrado, que θ e aqui 1. Note que θ ao quadrado mais 1 menos θ ao quadrado é igual a 1. Quer dizer, a soma dos quadrados aqui, dos catetos, é igual a hipotenusa, né? Relação aí do teorema de Pitágoras. Então daqui eu tiro algumas relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. Veja que o seno de θ, ou melhor aqui, vamos usar outro nome, né? São ângulos diferentes. O seno de alfa é igual a θ, né? Θ é seno de alfa. Logo, dθ igual a cosseno de alfa de alfa. E cosseno de alfa igual a raiz de 1 menos θ ao quadrado. Então, vamos substituir ele naquela integral. No lugar do dθ, eu vou colocar isso aqui. E no lugar daquela raiz, eu vou colocar isso aqui. Então, como é que vai ficar essa integral após a substituição? Vai ficar no lugar do dθ, eu vou colocar cosseno de alfa de alfa. E no lugar daquela raiz, cosseno de alfa. Então isso aqui é igual a integral de alfa. Isso aqui é igual a alfa. Mas quem é alfa? Alfa é o arco cujo seno vale θ, né? O seno de alfa é θ. Então isso aqui é o arco seno θ.
Claro que na integral definida, indefinida, aparece uma constante de integração, né? Mas eu vou omiti-la aqui. Bom, então isso aqui é arco seno de θ. E os limites de integração nessa integral definida são x e y. Então eu aplico os limites de integração na primitiva. Então eu vou ter arco seno y menos arco seno x. Então, resolvendo essa integral, eu cheguei numa expressão aqui mais simples, né? Sem essa integral definida, para a função f de xy. F de xy é igual a arco seno y menos arco seno x. Então, f de xy igual a arco seno y menos arco seno x. Bom, y e x são valores de seno. O seno está entre mais e menos 1, então o y vai estar entre menos 1 e mais 1, e o x também. Como é que fica isso aqui graficamente? O x vai estar entre menos 1 e mais 1. E o y entre menos 1 e mais 1. Quer dizer, vai ser essa região aqui. Ou seja, graficamente, o domínio dessa função corresponde a um quadrado de lado 2 centrado na origem. Então tá ali, o módulo de x menor ou igual a 1 e o módulo de y menor ou igual a 1. Equivale a isso aqui, né? Você dizer que o módulo de x é menor ou igual a 1, essa expressão aqui equivale a essa. E o módulo de y menor ou igual a 1 equivale a isso aqui. Lembra lá de pré-cálculo, né? Vocês viram lá a função modular. Quem quiser revisar isso aí, lá na minha playlist de pré-cálculo, lá no canal no YouTube, tem uma aula sobre função modular, tá? Na parte de função composta. Ok, e aqui graficamente, olha lá, um quadrado centrado na origem com raio não, né? Com lado 2. Bom, como eu havia dito antes, quando terminamos lá o exemplo 2, nós ficamos de definir ali regiões abertas e fechadas, regiões limitadas e ilimitadas, né? Regiões aí no caso no plano, por enquanto. Então, para fazer essa definição, vamos identificar o que são pontos interiores a uma região do plano e o que são pontos de fronteira. Tá? Pontos interiores são aqueles pontos em que a vizinhança do ponto está toda contida dentro da região. Pontos de fronteira são aqueles que a vizinhança do ponto sempre vai ter pontos fora da região R. Então veja, a vizinhança de um ponto aqui no plano eu posso definir como um disco centrado no ponto com raio Rzinho. Eu posso fazer esse Rzinho aqui, eu posso ter valores de Rzinho maiores do que zero, de modo que todos os pontos daquele disco, centrado em x0 e y0, quer dizer, todos os pontos da vizinhança de x0 e y0 estão dentro da região R. Se eu estou na fronteira, não importa o quão pequeno eu faça esse raio da vizinhança, sempre vai haver pontos, para o R não nulo, sempre vai haver pontos da vizinhança de x0 e y0 que vão estar fora da região R, né? Então isso caracterizaria um ponto de fronteira. Tá? Então ponto interior, ponto de fronteira. Para o ponto de fronteira, veja que todo e qualquer R maior que zero, vai existir pontos XY pertencentes à vizinhança de x0 e y0, tá? Acho que esse ponto não pertence à região R. E por que eu estou fazendo essa definição de ponto interior e de ponto de fronteira? É porque é aqui que vai entrar a definição de região aberta e fechada. Região, aqui seria a extensão desse conceito de ponto interior e ponto de fronteira para o espaço, né, para tridimensional. É a mesma coisa, a diferença é que aqui a vizinhança, ao invés de ser um disco centrado no ponto, é uma esfera centrada no ponto. A definição é a mesma. Apesar dessa definição é a mesma para qualquer número de variáveis. Então, região aberta e fechada. Região aberta é aquela que não inclui nenhum ponto de fronteira. O exemplo ali, por exemplo, mostra uma região limitada e aberta. Está pontilhada ali a fronteira. Essa região não inclui nenhum ponto de fronteira.
Essa região B é uma região limitada e fechada. Ela inclui todos os pontos de fronteira. E essa região C? Veja que aquela fronteira ali para x entre menos 1 e 1, aqui abaixo, né, y igual a 0, é uma linha contínua. Só que aqui no semicírculo não, é pontilhada. Então essa região, quer dizer, os pontos de fronteira aqui, por exemplo, pertencem ao domínio, mas aqui não pertencem. Então, ela não possui todos os pontos de fronteira. Então não posso dizer que ela é fechada, né? E ela possui alguns pontos de fronteira, então também não posso dizer que ela é aberta. Então essa região, no exemplo C, não é nem aberta nem fechada. Aqui você pode fazer uma analogia com os intervalos abertos e fechados na reta real, lá com funções a uma variável. Por exemplo, aqui, ó. Esse intervalo aqui é um intervalo aberto. Ele não inclui os pontos de fronteira. Quem são os pontos de fronteira aqui? X igual a e x igual a b. Só inclui pontos interiores. Então é uma região aberta. Aqui a analogia seria essa. Eu teria um intervalo fechado aqui na reta real. Tem todos os pontos interiores e inclui todos os pontos de fronteira. Veja que no exemplo, esse exemplo aqui, não inclui nenhum ponto de fronteira. É um intervalo aberto. Aqui inclui os dois pontos de fronteira, é um intervalo fechado. E aqui a analogia com uma variável, veja, seria um exemplo como esse aqui. Então aqui inclui um ponto de fronteira e não inclui o outro, quer dizer, fechado em A, aberto em B, por exemplo. Então esse intervalo não é nem aberto nem fechado. Então, analogamente, a mesma coisa com funções a duas variáveis, né? Aqui no exemplo A eu não incluo nenhum ponto de fronteira, é uma região aberta. No exemplo B eu incluo todos os pontos de fronteira, é uma região fechada. Aqui não entra nenhuma dessas duas categorias, né? Inclui alguns pontos de fronteira, outros não. Então é uma região limitada, porém ela não é nem aberta nem fechada. E regiões limitadas e ilimitadas é intuitivo, né? Essa aí é uma região limitada, essa aqui é uma região ilimitada. A diferença ali é que essa fronteira aqui está inclusa, né? Essa aqui que estava pontilhada agora está contínua. Ok? Bom, então vimos funções escalares a n variáveis, definição, né? Fizemos a distinção entre função escalar e função vetorial. Depois vimos a representação, né? A definição e a representação gráfica do domínio de funções a duas variáveis, que vão ser regiões do plano. Definimos ali o que são regiões limitadas e ilimitadas, abertas e fechadas. Agora vamos ver o que são curvas de nível. A curva de nível é uma ferramenta útil para você representar no plano funções cujos gráficos são tridimensionais. Então uma função a duas variáveis, o gráfico é uma superfície no espaço. Usando curvas de nível, eu posso representar essa superfície tridimensional no plano. O melhor exemplo seria um mapa, uma carta topográfica. Eu represento uma superfície, que é o relevo, num plano, que é o papel do mapa. E o que é uma curva de nível? A curva de nível seria um conjunto de pontos nos quais a função a duas variáveis tem valor constante. Então veja, essa superfície, né, esse é um paraboloide, representa graficamente uma função a duas variáveis. Então se eu pego aqui o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu pego um plano onde o z é constante, z igual a k. A interseção desse plano com essa superfície me dá uma curva de nível. Note que está ali representado em verde, é o traço, né? O traço é a curva formada pela interseção das duas superfícies. No caso do paraboloide e desse plano onde o z é constante. Todos os pontos ali destacados em verde, dessa curva de nível, em todos esses pontos o valor da função é constante igual a k. Tá? Então o f de xy vai ser igual a k. Então mudando o valor do k, eu vou ter diferentes curvas de nível. É claro que as curvas de nível aqui são circunferências, né, de raio raiz de k, porque eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o f de xy, igual a k. Então são circunferências com raio raiz de k. Se eu atribuir diferentes valores para o k, eu vou ter diferentes curvas de nível, que eu estou mostrando nesse outro gráfico à direita. Mas a utilidade não está nessa representação espacial das curvas de nível, e sim em projetar todas elas no plano xy. Aí eu tenho uma representação de uma superfície num plano.
Faltaria aqui nessa figura acrescentar legendas indicando o valor da função em cada uma dessas curvas de nível, ou a intervalos regulares, que é o que acontece em cartas topográficas, né? Aqui é um exemplo de uma elevação. Então eu tenho ali seções, aí estão indicando as curvas de nível, né? Seria como se eu estivesse seccionando essa elevação com planos paralelos ao solo. Então, ao longo daqueles pontos, né, que formam essas curvas de nível, eu teria uma altura constante. E aqui está a representação daquelas curvas de nível projetadas no plano. E aí eu tenho a carta topográfica. Com um pouco de treino, você consegue interpretar a carta topográfica e visualizar de forma tridimensional o que está representado ali no plano. Então, a grande vantagem da curva de nível é permitir representar no plano uma superfície tridimensional. Tem um outro exemplo aqui que seria de isotérmicas, né? Então, eu tenho uma função aí também a duas dimensões, porque eu tenho valores de temperatura em função da latitude e longitude, né? Então, são duas variáveis. E aqui representadas tem curvas, essas curvas de nível são pontos ao longo dos quais a temperatura é constante. Veja, aqui a curva de nível para a temperatura 10 graus. Então, qualquer ponto ao longo dessa curva, a temperatura é de 10 graus. Nesse caso específico, como estamos falando de temperatura, nós falamos em isotérmicas. Se fosse pressão atmosférica, seriam isobáricas. Então, definição de curva de nível: conjunto de pontos onde a função a duas variáveis tem valor constante. Então, agora vamos trabalhar com isso. Então, exemplo 1 da seção 1.4. Para as funções abaixo, determine o domínio, a imagem, as curvas de nível e a fronteira do domínio. Então, primeiro exemplo, f de xy é igual a y menos x. Então, vamos lá. Primeiro, o domínio. F de xy igual a y menos x. Claramente aqui o domínio é o próprio R2. Não tem qualquer restrição aqui com relação aos valores admissíveis na entrada da função. Agora a imagem, né, o valor de saída. A imagem aqui da função é igual a R. Eu posso ter qualquer valor lá na saída da função. De menos a mais infinito. As curvas de nível. Bom, só fazer y menos x igual a k, onde k é uma constante. Então, y igual a x mais k. Né? O k aqui pertencendo a r, pode assumir qualquer valor real. Então, perceba que as curvas de nível, se você analisar essa equação, aqui é uma equação linear. Então, são retas com inclinação de 45 graus paralelas. Né? Então, se eu for esboçar aqui essas curvas de nível, teria algo assim. Isso aqui é a reta. Vou pegar aqui. Então é uma família de retas paralelas. Aqui é para o k igual a 0, aqui k igual a 1, k igual a 2, aqui k igual a menos 1, k igual a menos 2. Quer dizer, o k ali, ele especifica o coeficiente linear da reta, mas todas essas retas, que são curvas de nível, elas têm a mesma inclinação. Note que isso acontece porque essa função aqui, z igual a y menos x, quer dizer, z igual a y menos x, quer dizer, x menos y mais z igual a 0. Isso aqui é um plano, né? Então, obviamente, as curvas de nível de um plano vão ser retas. Então, vamos ver isso aqui melhor no Maple. Então, contour plot, mapa de curvas de nível. A função é y menos x. Vamos representar isso aqui para o x de menos 3 até 3, o y de menos 3 até 3. E vamos colocar 20 curvas de nível. Faltou carregar aqui o pacote plots. Então tá aí. É o mapa de curvas de nível. O contour plot.
Vamos para o próximo item. Ah, não, faltou aqui a fronteira, né, do domínio. O domínio é limitado, então ele não tem fronteira no item A. Item B. F de xy é 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado. Então, f de xy igual a 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado. Novamente, o domínio é igual a R2, não há qualquer restrição. Já a imagem, perceba, não tem como na saída dessa função, independente dos valores de x e y, eu ter o valor negativo. Vai ser sempre positivo ou nulo, se x e y forem iguais a zero. Então, a imagem seria o conjunto dos reais não negativos. Seriam os reais positivos e o zero. O item 3 seriam as curvas de nível. Então, 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a k, onde k é uma constante. Eu vou dividir os dois lados por k. Então, e vou passar esses coeficientes para baixo. Então, k sobre 4 mais y ao quadrado, k sobre 9 igual a 1. Para quem lembra lá de geometria analítica, já reconheceu o que essa equação aqui representa. Que representa uma elipse, né? Uma elipse com semi-eixos raiz de k e 2 e raiz de k sobre 3, né? Raiz de k sobre 2 e raiz de k sobre 3. Então, as curvas de nível dessa superfície são elipses concêntricas, né? E convergem para um ponto quando k é igual a zero. Isso aqui é um paraboloide elíptico, né? A seção reta é elíptica. Então vamos ver isso aqui. 4x ao quadrado mais 9 vezes y ao quadrado. Então tá aí, são elipses concêntricas. Você consegue visualizar o gráfico da função da superfície, né? Veja, plot 3D, 4 vezes x ao quadrado mais 9 vezes y ao quadrado. Então tá aqui, ó. Se eu traçar, se eu seccionar essa superfície aqui com planos paralelos ao eixo XY, ao plano XY, né, são planos paralelos ao plano XY, são planos com valor de z constante. Então eu vou ver ali que o traço é uma elipse. Tá aqui. Vamos limitar aqui o x e o y para ficar melhor. Isso aqui, x igual a menos 3 a 3, y igual a menos 3 a 3. Então aqui claramente você vê que o traço seria esse contorno aqui, forma elipse. Movendo aqui o valor do k, aqui eu fiz o k igual a 10, eu vou obtendo outras elipses que estão representadas aqui no mapa de curva de nível. Ficou faltando no exemplo 1b, a parte 4, né, a fronteira do domínio. Bom, o domínio dessa função é o R2, então o domínio aí é um conjunto ilimitado, logo não tem fronteira, assim como no exemplo A. Então, continuando agora, item C, f de xy é igual a x vezes y. Então, o domínio aí obviamente é R2, não há qualquer restrição. A imagem é R, não é? Também não tem restrição quanto ao valor de saída. As curvas de nível. Então, f de xy igual a x vezes y. Passo igual a k, então tenho y igual a k sobre x. Então as curvas de nível vão ser hipérboles, né? Para diferentes valores de k, eu vou ter os ramos aqui da hipérbole. Aqui seria para valores de k positivos, esses que estão em amarelo, e aqui valores de k negativos. Vou ver isso aqui no Maple. Eu fiz essa animação aqui, ó. Você observa esse plano horizontal que está se deslocando, né?
ao interceptar a superfície, o traço vai produzir as curvas de nível. Então você vê ali a interseção entre esse plano horizontal, que corresponde a diferentes valores de z constante. Então ele vai interceptando a superfície, que está ali com aquele quadriculado, você vê as curvas de nível ali, ó. Vou pausar. Então, por exemplo, aqui, você vê as curvas de nível aqui e aqui, na interseção, que formam hipérbolas. E para diferentes valores de z, eu vou ter diferentes hipérboles, né? Então, essas são as curvas de nível. E a fronteira do domínio, assim como nos outros itens, o domínio é ilimitado, então não tem fronteira. Item D, f de xy igual a 1 sobre raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, item D, f de xy igual a 1 sobre raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, a restrição que nós temos aqui por causa da raiz é que 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado não pode ser negativo. Só que como isso aparece no denominador, não pode ser zero também. Então 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior que zero. Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor do que 16. Então o domínio seria o conjunto dos pontos no plano, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 16. Veja que isso aqui, graficamente, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 seria a equação de uma circunferência centrada na origem e com raio 4. Então o domínio seria o conjunto de pontos que estão aqui dentro. Só que essa circunferência, ela tem que ser aberta, né? Porque eu não posso ter os valores ali iguais a 16. Tem que ser menor do que 16. Então você tem aqui uma região limitada e aberta. Seria a região interior ao círculo, porém não incluindo o círculo. Né? Então, vimos o domínio. A fronteira do domínio é a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Só que isso é uma região aberta, porque o domínio não inclui nenhum ponto dessa fronteira. Né? Agora a imagem. A imagem aqui, eu não vou ter nenhum valor negativo. Né? Ela pode ser zero? Também não, então vou ter apenas valores positivos. Né? A imagem seria o conjunto dos reais positivos. Né? Vai de aberto no zero, aberto no mais infinito. E as curvas de nível? Bom, basta atribuir um valor constante ali à função. Então 1 sobre raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a um k. Então, raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 sobre k. Elevando ao quadrado os dois lados, eu tenho aqui 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 sobre k ao quadrado. Então eu tenho que dizer x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 menos 1 sobre k ao quadrado. Perceba que isso aqui corresponde aqui a circunferências centradas na origem e com o raio igual a quanto? O raio é igual a raiz de 16 menos 1 sobre k ao quadrado. Quer dizer, o raio é igual a raiz de 16k ao quadrado menos 1 sobre k. É claro que o raio, aqui como aparece essa raiz, eu tenho que esse argumento da raiz tem que ser maior do que zero, né? Maior ou igual a zero. Então tem que 16k ao quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual a zero.
k ao quadrado tem que ser maior ou igual a 1 sobre 16. O k tem que ser maior ou igual a 1 quarto. Quando no caso o k for igual a 1 quarto, você tem o raio igual a 0. Né? Então, as curvas de nível dessa função são circunferências concêntricas. Né? Então, ponto not. Sobre raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O x de menos 4 até 4, o y de menos 4 até 4. Vou colocar 20 curvas de nível. Então, o que acontece é que o valor da função começa a crescer muito rápido perto da fronteira. Então, ficou concentrado aqui as curvas de nível. Né? Então, o que eu vou fazer é especificar a posição dessas curvas de nível. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Meio, quarto, terço, oitavo. Bom, ficou bom também, então vamos aumentar aqui o número de curvas. Vai demorar um pouco mais para plotar. Bom, é que fica meio irregular aqui na fronteira por causa do erro de aproximação numérica, porque na fronteira a função ali vai para infinito, né? Porque na fronteira x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, né? É igual a 16. Então eu vou ter ali, no denominador, vou ter um valor que se aproxima de zero. Então a função vai para o infinito. Muito bem. Então esse foi o item D. Agora o item E. f de x, y é igual a arco seno y menos x. O item é f de x, y igual a arco seno y menos x. É o arco cujo seno vale y menos x. Então, claro que isso aqui é um valor de seno, logo y menos x vai estar entre menos 1 e 1. O valor do seno de um ângulo vai estar sempre entre menos 1 e 1. Tá? Então, somando o x aqui, eu vou ter x menos 1, maior ou igual a, o y maior ou igual a x menos 1, menor ou igual a x mais 1. Então, o domínio seria o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que y é maior ou igual a x menos 1 e menor ou igual a x mais 1. Quer dizer, esboçando essa região do plano, que é a representação gráfica do domínio dessa função, então teria a reta aqui, as duas são paralelas, né? Então aqui a reta y é igual a x menos 1 e aqui a reta y é igual a x mais 1, né? Aqui o ponto que intercepta, dado pelo coeficiente linear, é 1 e aqui menos 1. E o domínio corresponde à região aqui entre essas duas retas. Então, o domínio nós já identificamos. A imagem dessa função. Bom, qual é a imagem da função arco-seno? Aí você tem que lembrar lá de pré-cálculo. A imagem da função arco-seno são os valores de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Porque esse intervalo aqui de arco percorre todos os valores possíveis do seno. Do menos 1 para o arco igual a menos π sobre 2, que é 270 graus, até π sobre 2, que é o arco igual a 90, que o seno é 1. Tá? Se você precisar fazer uma revisão aí de funções trigonométricas inversas, tem uma aula sobre isso lá na minha playlist de pré-cálculo. Tá bom? Lá no canal no YouTube. Ok. Então, domínio, imagem, as curvas de nível. Faremos isso. Agora, a fronteira do domínio. Bom, o domínio, parte da fronteira dele são essas retas aqui, né? Y igual a x menos 1 e y igual a x mais 1. Mas acontece que ele não tem fronteira aqui nem aqui, né? Porque essa é uma região ilimitada. Então ele não tem fronteira, né?
Não tem uma fronteira aí fechada, que é uma região limitada. E as curvas de nível? Bom, eu vou atribuir valores constantes para a função. Então, arco seno de y menos x igual a k, onde k é uma constante. Então, seja o arco cujo seno vale y menos x igual a k. Ou seja, isso aqui vai dizer que o seno de k é igual a y menos x, correto? Se o seno de k é igual a y menos x, o arco cujo seno vale y menos x é igual a k. Então, y vai ser igual a x mais seno de k. Então, perceba que as curvas de nível serão o que? Uma família de retas paralelas, né, com inclinação de 45 graus. O que vai mudar só é o coeficiente linear, dado por seno de k. Vou esboçar isso aqui no Maple. Y é igual a arco seno y menos x. Ok? Então tá aí. Deixa eu diminuir o número de curvas de nível. Como você vê aqui, retas paralelas, aí está pontilhado aqui. Na verdade, isso aqui é erro de aproximação aqui. Não, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar esse gráfico. Não points. 10 mil. Vamos ver se consigo melhorar esse gráfico. Agora sim. Esse foi o item E. Agora o item F. F de xy é igual a Leperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. F de xy igual a Leperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Bom, a restrição aqui é que o logaritmando seja positivo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 tem que ser maior que 0. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior que 1. Isso aqui, graficamente, representa o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é uma circunferência centrada na origem com raio 1. Então, como ele tem que ser maior que 1, vai ser a região do plano fora dessa circunferência. Tudo que está fora dessa circunferência é parte do domínio dessa função. Não posso ter nada dentro dessa circunferência, nem na própria circunferência, né? Então isso aqui é uma região ilimitada, sem fronteira. Domínio, já definimos, né? A imagem. Qual é a imagem da função logarítmica? É o conjunto dos reais, né? A fronteira do domínio, não tem fronteira porque é limitado, e agora as curvas de nível, né? Então, para encontrar as curvas de nível, eu vou atribuir um valor constante aqui à função. Então, Leperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a k. Então, isso é o Leperiano, a base é E, né? Então, E elevado a k é igual ao logaritmando. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a E elevado a k. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a E elevado a k mais 1. Então, as curvas de nível são circunferências concêntricas centradas na origem com raio raiz de E elevado a k mais 1. Então, vamos visualizar isso aqui no Maple. Log de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Então tá aí. Você veja que tem uma ali próximo da circunferência de raio 1,
você tem umas irregularidades no gráfico, isso é por causa da variação aqui muito rápida do valor da função. Porque quando o x mais y ao quadrado se aproxima de 1, aquele logaritmo ali se aproxima de logaritmo de zero, né? O logaritmando se aproxima de zero. Então você está calculando o logaritmo de um número que se aproxima de zero. Isso aí vai para menos infinito. Então, por isso que acontece essa instabilidade aqui. Se eu aumentar o número de pontos, talvez melhore um pouco. Mas não tem como fugir muito disso aqui não. Tá? Mas aí você consegue visualizar as curvas de nível como circunferências concêntricas. E esse aí foi o item F. Bom, até agora nós focamos mais nas funções escalares a duas variáveis, né? Então nós vemos a representação do domínio dessas funções como regiões do plano, vimos alguns exemplos, depois vimos as curvas de nível. Agora vamos fazer a mesma coisa com funções a três variáveis. Bom, domínio de funções a uma variável são intervalos na reta real. Domínio de funções a duas variáveis são regiões do plano. Então, o domínio de funções a três variáveis vão ser regiões do espaço, né? Então, se é uma função escalar f, né, que o domínio dela D é um subconjunto de R3, ela mapeia vetores do R3 em escalares reais, né? Então, ela pega vetores com componente x, y, z e mapeia no valor f de x, y, z. Essa é a definição aí genérica dessa função escalar a três variáveis. Então, o domínio dessa função é uma região do espaço, né? Um subconjunto de R3. Ali, aquele ponto x0, y0, z0 representa um ponto interior a essa região, né? Porque todos os pontos da vizinhança desse ponto pertencem também à região D. E a função mapeia esse vetor posição no espaço, x0, y0, z0, em um valor na reta real. Então aqui vamos ver, da mesma maneira que a gente fez lá com funções a duas variáveis, vamos ver aqui alguns exemplos. Agora vão ser menos, né, porque é apenas a extensão para mais uma variável, não tem nenhum mistério nisso. Esboce o domínio de f de x, y, z igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Veja que a restrição aqui é que esse argumento aqui da raiz seja não negativo. Para que isso aconteça, eu preciso ter o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 9. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9 representa o quê? Uma superfície esférica centrada na origem com raio 3. Quando eu pego a inequação, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 9, então eu estou representando espacialmente o que? A região contida por essa superfície esférica, incluindo essa superfície esférica, ou seja, é uma esfera de raio 3 centrada na origem. Então, o domínio dessa função é um subconjunto de R3, é essa esfera aí sólida, não é só a superfície, né? É a esfera, não é a superfície esférica apenas, também é o interior dela toda, é a esfera, é um sólido no espaço. Exemplo 2, esboce o domínio dessa função. Veja, eu tenho aqui x, y e z como logaritmandos, logo x tem que ser maior que zero, y tem que ser maior que zero e z tem que ser maior que zero. Isso restringe o domínio dessa função ao primeiro octante, onde x, y e z são positivos. Eu também preciso que esse logaritmando aqui seja positivo. Então eu tenho que ter o x mais y menos z maior que zero, ou seja, z menor que x mais y. Só que o z é maior que zero, né? Então o z está entre 0 e x mais y. Então está aí. O domínio dessa função é um subconjunto da R3, de modo que x é maior que zero, y é maior que zero e o z está entre 0 e x mais y. Quer dizer, eu estou limitado ao primeiro octante, e esse sólido é um prisma, né? Abaixo ele é limitado pelo plano XY, que é o plano z igual a zero, e acima pelo plano inclinado x mais y. E aqui eu não tenho como representar isso, mas esse sólido, esse prisma, não inclui a sua fronteira, né? Então essa é uma região aberta, né? E uma região espacial, né? Aberta e ilimitada, né? Essa região é ilimitada. Já a região aqui que representa o domínio no exemplo 1, ela é uma região limitada e fechada, né? Essa aqui é aberta.
e ela é ilimitada. Aqui ela é fechada, né? É limitada e fechada. Por que ela é fechada? Porque ela inclui a fronteira. E quem é a fronteira dessa região? É a superfície esférica centrada na origem com raio 3. Bom, então fizemos aqui com funções a 3 variáveis a mesma coisa que fizemos com funções a 2 variáveis, né? Representação do domínio. Com 2 variáveis eram regiões do plano, com 3 variáveis, regiões do espaço. Lá em funções escalares a 2 variáveis, mais cedo nessa aula, nós em seguida vimos as curvas de nível. Né? As curvas de nível é um conjunto de pontos onde a função escalar a 2 variáveis tinha um valor constante. Agora, esse conceito pode ser estendido para funções a 3 variáveis. Né? Então, a superfície de nível é um conjunto de pontos no espaço onde a função a 3 variáveis tem um valor constante. Note que eu não consigo visualizar o gráfico de uma função a 3 variáveis. Né? O gráfico de uma função a 1 variável é uma curva, a 2 variáveis é uma superfície no espaço. A 3 variáveis é uma hipersuperfície, eu não posso visualizar. No entanto, eu posso visualizar a superfície de nível. Então, quando eu fixo o valor de uma função a 3 variáveis, eu tenho uma superfície de nível, portanto, representada no espaço tridimensional. Então, seja essa função w igual a um g de x, y, z, quer dizer, uma função escalar, né? W é um escalar, é uma função escalar a 3 variáveis. Se eu faço o g de x, y, z igual a k, quer dizer, eu tenho um conjunto de pontos onde a função tem um valor constante. Isso vai ser uma superfície de nível. Né? Então, por exemplo, seja essa função a 3 variáveis, definida como x ao quadrado sobre 25, mais y ao quadrado sobre 16, mais e ao quadrado sobre 9. Se eu atribuo, né, g de x, y, z igual a 1, isso representa uma superfície de nível. Que superfície de nível? É um elipsoide centrado na origem com semi-eixos 5, 4 e 3. Se eu faço g de x, y, z igual a meio, eu vou ter um elipsoide também centrado na origem, só que agora os semi-eixos vão ser, se isso aqui igual a meio, eu vou multiplicar por 2, vai aparecer 2 aqui, eu vou jogar aqui para baixo dividindo. Então agora, semi-eixos são 5 sobre raiz de 2, 2 raiz de 2, né? E 3 sobre raiz de 2. À medida que eu vou diminuindo aqui o valor do G, eu tenho outra superfície de nível, vão ser elipsóides cada vez menores, né? Vou reduzindo os semi-eixos. Mas perceba que as superfícies de nível dessa função escalar a 3 variáveis são elipsóides, né? Então eu não posso visualizar o gráfico dessa função a 3 variáveis. Isso é uma hipersuperfície, mas eu posso visualizar superfícies de nível. Qualquer ponto sobre esse elipsoide aqui mais externo, né, em qualquer ponto aqui, o valor da função é 1. Então veja a analogia aqui com a definição de curvas de nível. Né? Em curvas de nível, eu tenho um conjunto de pontos onde uma função a 2 variáveis tem valor constante. Superfície de nível é o conjunto de pontos no espaço onde uma função a 3 variáveis tem valor constante. Então, curvas de nível e superfície de nível, nós vamos trabalhar com isso bastante quando chegarmos mais à frente no curso, na parte que vamos estudar problemas de otimização, né? Onde nós vamos utilizar o gradiente, que é um operador vetorial aplicado em funções escalares, né? Nós vamos aprender isso. Então, vamos usar curvas de nível, superfície de nível, gradiente. Vamos trabalhar nos problemas de otimização, o problema de otimização condicionada, multiplicadores de Lagrange. Mas isso mais à frente. Então, para encerrar, vamos aqui um exercício. Esboce uma superfície de nível típica para cada função. Bom, essa função aqui. Para encontrar a superfície de nível, simplesmente faço isso aqui, assumir um valor constante. Está claro aqui que as superfícies de nível dessa função vão ser o quê? Vão ser superfícies esféricas centradas, né, na origem e com raio igual ao quê? Raiz de k. Que k é o raio ao quadrado. E essa aqui, se eu fizer igual a constante k, isso aqui é um logaritmo na base e. Então, e elevado a k é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então,
x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a e elevado a k. Então a superfície de nível dessa função também vão ser superfícies esféricas centradas na origem. Qual vai ser o raio dessas superfícies? Vai ser e elevado a k sobre 2, né? Que a raiz é a mesma coisa, a raiz quadrada é elevar a potência meio, né? E aí aqui eu repito a base e multiplico os expoentes. Muito bem. E essa terceira aqui, faço aqui igual a k, valor constante, então a superfície de nível vão ser z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais k. Então vão ser paraboloides de revolução com vértice no eixo z, né? Em que ponto? Z igual a k. Então vai ser uma família de paraboloides deslocados verticalmente, né? O vértice dele vai ser deslocado à medida que eu mudo o valor do k. O vértice vai estar no ponto 0, 0, k. E são paraboloides aí com concavidade para cima. Então as duas primeiras superfícies de nível são superfícies esféricas e na terceira são paraboloides de revolução. Bom, e com isso nós chegamos ao fim dessa nossa primeira aula do curso de cálculo a várias variáveis, onde nós aí fizemos uma introdução, né, ou melhor, uma extensão dos conceitos que vimos em funções escalares a uma variável para funções a várias variáveis, né? Mais especificamente a funções a 2 e 3 variáveis. Então, por hora é só. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!